Olá pessoal, bem-vindos ao canal do YouTube Vencendo Concursos. Bom, meu nome é Cristiano Silva, para quem não me conhece, está assistindo a minha aula pela primeira vez. O meu site é o vencendoconcursos.com.br. Bom, nessa aula eu vou ministrar a Lei de Acesso à Informação, é a aula 2. Então, caso você ainda não tenha assistido a aula 1 de Lei de Acesso à Informação, peço que você considere e procure lá no canal do YouTube a aula 1 para que você realmente dê uma continuidade, aula 1, aula 2, aula 3 e assim por diante. As aulas elas terão em média aí 20 a 30 minutos para não ficar muito cansativo, ok? Então vamos lá. Bom, para você que já viu a aula 1, com certeza você está preparado, preparadíssimo para continuar aí comigo na aula 2. Então vamos lá, iniciando aí a aula 2. Pessoal, nessa aula nós vamos conceituar agora a priori o artigo 3º da Lei 12.527. Como você sabe, a Lei 12.527, ela trata do quê? Do acesso, né? Do acesso à informação. Então, tem coisas aqui que vão ser muito importantes para nós. Olha só o que diz o artigo. Ele diz assim, os procedimentos, ou seja, as formas, as etapas, as maneiras previstas nesta lei, destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes. Esse é o caput do artigo 3º, cabeça, ok? O que é que significa aqui para nós, pessoal? Conformidade. Significa concordância, consonância, ou seja, precisa concordar com algo. E, na verdade, o algo aqui é nada mais, nada menos do que os princípios básicos da administração pública. Agora, quais são esses princípios, hein? Quais são os princípios que, de acordo aqui com o artigo 3º, ele chamou de princípios básicos da administração pública? Esses princípios, pessoal, nós encontramos no artigo 37 da Constituição Federal, que com certeza você já ouviu falar. É o chamado, é o conhecido LIMP. Ok, pessoal? LIMP. Com certeza você já ouviu falar em algum lugar, né? Em alguma matéria de direito administrativo, aula de direito administrativo ou constitucional, o professor com certeza comentou para você. LIMP. O que é o LIMP? É legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Deixa eu escrever aqui para vocês, para ficar bem claro essa informação. Ó. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, por fim, eficiência. Ok? Então, esses são 5 princípios básicos que estão na Constituição Federal, artigo 37. Ou seja, assegurar o direito fundamental de acesso à informação tem que estar em conformidade com esses princípios. Por quê, galera? Olha só. A gente vai trabalhar um pouquinho mais essa informação para ficar bem clara para você, tá? Veja bem, o princípio da legalidade significa dizer que tem que estar de acordo com a lei. Não tem segredo, ó, de acordo com a lei. Eu posso até dizer o seguinte, que o funcionário público, ele só pode fazer o que a lei permite. Na verdade, o que a lei autoriza. E a impessoalidade, pessoal? A impessoalidade é ser imparcial. Ou seja, o que é ser imparcial? É não dar preferência, não levar para o lado pessoal, ok? Ou seja, é a impessoalidade. Eu também posso sugerir e até, na verdade, trazer uma informação além aqui para você, que aqui a gente vai ter um outro princípio, que é o princípio da
igualdade, né, pessoal? Por quê? Qual que é a ideia? Galera, a ideia é o seguinte, é tratar todos da mesma forma, tratar todos da mesma maneira. Até a própria Constituição Federal, no artigo 5º, diz que todos são iguais. Tudo bem? Todos são iguais. Logo, tem que ser tratados todos da mesma maneira. Na pior das hipóteses, a gente vai levar em consideração aqui a isonomia. O que é isonomia, galera? É tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. Tudo bem? Posso te dar um exemplo. Imagina que você vai até uma repartição pública e solicite uma informação. A informação ela é gratuita. Porém, a reprodução daquela informação pode haver alguma taxa. Por quê? É ressarcir o cofre público, ressarcir o erário. Eu vou lá, pago aquilo, porque eu tenho condições. Mas vamos supor que um outro cidadão, um outro usuário, não tem essa condição. Aliás, aquele valor, aquele custo, pode até prejudicar o seu sustento e o sustento da sua família. Então, aquela pessoa vai ficar isenta daquela despesa, daquela taxa de reprodução. Isso é tratar com isonomia. Tudo bem? A moralidade. Bom, a moralidade, ela tem a ver com o quê, pessoal? Com princípios, com ética, com valores, né? Nós podemos colocar assim, ó, valores, com ética, tudo bem? Não adianta eu ser legal e ser imoral, me aproveitar da lei, das brechas da lei muitas vezes, para ser imoral. E publicidade, que é o principal aqui para nós, é a transparência. Os atos administrativos, eles devem ser o quê? Públicos, eles devem ser transparentes. Os atos administrativos, sejam eles quais for, precisam ser publicados, estar disponível, a não ser, é claro, que seja sigiloso. E, por fim, aqui, o princípio da eficiência, né, pessoal? O princípio da eficiência é utilizar o recurso de maneira correta. Tudo bem? Eu tenho um recurso e utilizo de maneira correta. O que isso significa para nós? Não desperdiçar. Então, são esses os 5 princípios básicos da administração pública, a qual o artigo 3º mencionou. Tá certo? Ok. Procedimento, já falei para vocês, são maneiras e formas ou etapas. Continuando aqui a nossa aula, a nossa matéria, nós vamos discutir agora as seguintes diretrizes, porque você deve ter percebido que o artigo 3º diz assim, ó, conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes